Olá a todos, aqui é o Vitão e você está no canal Mesa Velha RPG. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre você, mestre iniciante, perder o medo e começar a mestrar a sua primeira aventura. Se você já mestra, já é um mestre experiente, você pode conferir essas dicas também. Dicas agora de verdade, sem enrolação, eficientes e diretas para o seu jogo, para você começar do princípio até o final de uma aventura, sem medo, sem enrolação. E aproveitando esse momento, a gente já vai iniciar com um novo quadro no canal, o Forja de Mestres. Por que eu tenho que aprender a mestrar? Bom, geralmente a gente tem um mestre, né? No meu caso, era o meu irmão. Ele era o mestre oficial da nossa turma. Então ele preparava as aventuras e mestrava por muitos anos, foi assim. Mas teve um dia que ele começou a ficar cansado. Ele falou, toda hora sou eu que tenho que mestrar, sou eu que tenho que preparar tudo. E eu queria só jogar e não ter preocupação. Foi aí que eu resolvi aprender a mestrar. E essa insegurança vem por uma base de não ter dicas, não ter um sistema pronto, não ter um protocolo de como mestrar. E aí a experiência foi acontecendo e tentativas e erros. Por isso eu estou trazendo esse vídeo para ajudar você a começar a mestrar, assim como eu tive que fazer no passado. Começar a mestrar, tirar as ideias da minha cabeça e colocar no papel. Existe todo um sistema para você preparar uma aventura e não cometer erros que todo mestre iniciante comete. Então, vamos lá. Você tem que começar o seu jogo e a primeira dica, que é simples, mas fundamental. Comece por um sistema que você já domina. Aquele sistema que você já joga com o seu grupo. Por quê? Você já está familiarizado com o combate, com a forma de narrativa e com o tipo de situações e ciladas que o seu grupo enfrenta. Vamos dar exemplos que ficam mais fáceis. Você joga D&D. Então você já está acostumado com o tipo de monstros, o tipo de criaturas, combates e dilemas. E aí você, do nada, resolve, acho que eu vou mestrar uma aventura nova. Que tal eu jogar um mundo de Warhammer, que funciona com sistemas de tiros? Você imagina a dor de cabeça? Você vai ter que ver regras novas, sistema de combate novo, um mundo novo, sistema de política, é tudo diferente. Então, para que você vai arrumar mais dor de cabeça para você? Vai para onde você já conhece. Ali você não tem que estudar tanta coisa nova. Então você vai ter que se atentar no livro de regras do mestre, algumas coisinhas simples, mas pelo menos no sistema de combate vai ficar mais simples. Porque imagina na sua primeira mesa, você tendo que checar regra, nossa, como é que funciona isso? Será que tem teste disso, teste daquilo? Vai tornar o seu jogo chato e lento. Então vai ser ruim para você, que vai se sentir mal por não conseguir conduzir uma aventura boa, e para os seus jogadores, que vão ficar entediados esperando você checar regra por regra. Então, o sistema conhecido é uma dica simples, mas fundamental para quem pretende começar a mestrar. A segunda coisa que você tem que pensar é, quem vai jogar comigo? Quem são os meus aventureiros? Quem vai ser o meu grupo de RPG? Bom, a minha dica mais simples e sincera é os seus amigos, aqueles que já jogam com você. Se não der, meus amigos não gostam de RPG, eu nunca consegui trazer a galera para conhecer, eles ainda têm um preconceito. Aí você pode ir em eventos, se na sua cidade é igual a minha, que é mais interior e não tem tanto evento assim de RPG, você pode procurar casas de board game. Aqui, por exemplo, tem uma casa muito famosa que a gente jogava Magic, então lá a gente fez vários amigos que poderiam chamar para as nossas aventuras. Mas, por sorte, eu já tinha um grupo fechado de RPG. Então, monte o seu grupo. Principalmente com pessoas que você já conhece. Se não, tenta procurar ou em fóruns, ou nessas casas de board game, lugares que você já frequenta e possa pelo menos se familiarizar com as pessoas. A segunda decisão que você tem que tomar é como vai ser o meu jogo? Presencial ou online? Por preferência própria, eu sempre vou escolher o presencial. Eu tenho mais gosto de fazer isso, é algo que a gente tem mais o contato, é alguma coisa que eu me sinto melhor. Mas eu sei que hoje em dia o online está sendo o jeito mais prático e rápido das pessoas poderem se encontrar. Então, não tem problema nenhum.
Geralmente, Roll20 vai ser a sua saída. O Roll20 é simples, fácil de mexer e você vai se dar muito bem com ele. Agora de dias, tem muita gente que pergunta, quanto tempo é bom a gente fazer uma campanha? Para isso não existe uma regra clara, vai depender de você e do seu grupo. Como assim, Vitão? Horas. Já joguei de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, uma vez por mês. Vai depender do mestre, da disponibilidade dele e dos jogadores, porque tá cada dia mais difícil na nossa rotina a gente encaixar horários para a gente poder jogar. Então vai depender muito do seu grupo, mas tendo tudo combinado e o pessoal tendo um compromisso, fica legal da gente fazer. Terceiro ponto. Posso criar o meu mundo próprio? Essa é uma dúvida que se bate na cabeça de todo mundo. Mas vou te dizer, não faz assim não. Pensa bem, é a sua primeira aventura. Vai ser a sua primeira experiência com o mestre. E você já quer criar o mundo todo? Não vai ser legal. Por quê? Quando a gente está criando algo, a gente cria com carinho, com zelo, e você tem expectativas para esse mundo. Mas vou te contar, é chato e pode ser muito frustrante criar um mundo inteiro do zero. Uma cidade é legal, mas você tem que pensar no reino, na nobreza, no complexo de comércio deles, guildas, mercado, sistema de poções, tavernas, muita coisa para preparar. Imagina, você está se preparando e vai começar por uma cidade, aí você vai levar uma semana, um mês, e você nem começou um continente ainda. Então evita isso, é muita dor de cabeça à toa. Deixa essa história de mundo para depois. Começa agora por sistemas que já existem. Tem muitos mundos famosos que você já deve ter jogado ou que você pode encontrar na internet. É muito simples. Ravenloft, Westeros, tem muito mundo famoso que é facinho de encontrar. E já está tudo arrumado, você não tem que ter dor de cabeça nenhuma para encontrá-lo. Claro que depois eu vou fazer um vídeo específico de criação de mundo que vai te ajudar a economizar muito tempo e criar algo único e próprio. Vai ser muito legal. Mas não é vídeo para agora. Crie lugares aleatórios, como a cidade de Pedra Vermelha. E lá você vai elaborando coisas simples, que você pode enrolar em dados aleatórios ou inventar na hora. Só lembra de anotar. E aí você não tem que ter dor de cabeça com isso. O próximo passo é preparar os seus jogadores. Então, vai ser a sua primeira campanha, avisa a galera que vai estar jogando com você. Mas, pessoal, vamos começar uma aventura agora. Mundo medieval ou vampiro, o que vocês preferirem. Mas avisa eles qual vai ser a temática, não precisa contar a história. Mas só avisa para eles já irem preparando o personagem, se personagem que ele quiser. É muito frustrante para o jogador quando o mestre fala, ó, eu não quero clérigo, eu não quero paladinos, não quero nada que tenha efeito efetivo com mortos-vivos, por exemplo. Deixa ele criar. Se o personagem dele vai ser overpower contra o seu mundo, não tem problema. Lembra que o importante é o jogador se divertir. Cabe a gente apresentar dificuldades e problemas para eles solucionarem, mas nunca pode os seus jogadores. Deixa a imaginação deles funcionar e leve em consideração a lore que eles criaram, porque querendo ou não, isso que vai dar vida para o seu mundo. Quando o seu jogador sente que ele pode dar uma ideia e isso faz parte do mundo, cara, metade do seu problema já está resolvido. Ele já está imerso na história e você nem precisou fazer nada. Foi ele que criou tudo. Você pode pensar, mas Vitão, assim vai acabar com a minha campanha. Esse personagem que ele montou é muito forte, mata todo mundo, ele fez combos muito poderosos. Não tem problema. Uma coisa que é muito comum entre os mestres iniciantes é pensar que a gente tem que ser inimigo dos nossos jogadores, que nós temos que matá-los e destruir todos. E é aí que mora o primeiro problema. Não é assim. Pense, um mestre nada mais é que um narrador da história. Nós estamos aqui para contar uma história junto com os nossos jogadores. E juntos nós criamos algo memorável e inesquecível para todos. Não é nós contra eles. Somos todos juntos contando a mesma história. Qual que é a diferença? Nós criamos problemas e eles têm que solucionar. Mas é só isso. Não é uma luta ou embate. O mestre não tem que ser alguém que pune os jogadores. Ele só está lá para criar problemas para eles. Agora você vai começar a preparar a sua campanha. Vamos lá. Aqui é onde mora um dos maiores perigos. Quando a gente começa a pensar no primeiro problema, a gente se anima. Nós vamos tendo muitas ideias e vamos colocando no papel. Qual é o problema? Geralmente a gente cria já um problema e tem uma solução. Só que a gente se prende tanto nesse
ponto que a gente criou, nessa ideia, que nós criamos um caminho reto. E eu já fiz isso, então eu sei que é normal e é uma tentação. Mas a gente acaba deixando os jogadores num trilho de trem. E isso é péssimo para a nossa história. Na minha primeira campanha, meu irmão, que era o mestre, jogou. E ele provavelmente estava criando esse personagem dele há muito tempo. Então ele fez algo muito complexo e que tinha princípios e valores dentro desse personagem. Então não era só dar uma missão que ele ia aceitar. Para ele foi doído. Ele teve que seguir como se fosse um videogame, um caminho pronto. E depois da primeira sessão ele me chamou para conversar. E ele falou, cara, eu estou muito frustrado por causa disso. E aí que eu caí a ficha. E eu não dei escolha para os meus jogadores. Eles só estavam seguindo o que eu estava falando. E isso é péssimo. Então, é um erro comum? É. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e já se preparar para não cair nele. Pensa assim, cria um problema e a solução, eles inventam. A gente pode até ter a nossa, mas a solução que os nossos jogadores criarem pode dar certo também. E isso é que deixa o mundo vivo e a diversão garantida. E essa história de criar problemas, vamos dar exemplo de um problema simples. Um nobre da cidade vai pagar uma recompensa para um grupo que entrar num quartel abandonado antigo de soldados, que agora é tomado por bandidos. Lá, o grupo tem que recuperar documentos e um amuleto. Esse é o primeiro problema. Como que os jogadores vão solucionar? Isso já é problema deles. Pensa assim, eles podem entrar no embate direto com os bandidos, eles podem tentar entrar para a guilda dos bandidos, pedir trabalho e de lá pegar os documentos de amuleto e fugir. Eles podem procurar soldados antigos que já trabalharam nesse quartel e buscar por passagens secretas. Eles podem fazer N coisas. E a solução que eles criarem é problema deles, não é nosso. A gente só tem que aceitar a ideia, ouvir e deixar eles fazerem. Porque se der certo, vai ser muito legal. E às vezes, soluções que eles criam podem dar errado e devem dar errado. Porque isso deixa tudo real. Não adianta a gente falar, isso aí não vai dar certo e cortar a ideia deles. Deixa eles fazerem. O máximo que pode acontecer, eles têm que recuar e começar tudo de novo. Após a primeira solução do problema, que era entrar no quartel, a gente pode continuar criando. Então quem sabe esse amuleto não é um amuleto mágico? E se esses documentos da família forem, na verdade, documentos de outra família nobre, que depois da guerra perdeu os seus títulos de nobreza e perdeu suas terras? Mas este amuleto específico e esses documentos trariam de volta a sua nobreza e a recuperação de suas terras. Imagina? E agora vai caber aos nossos aventureiros, aos nossos jogadores, a decidir o que fazer. Entrega para o primeiro nobre e recebe a recompensa, ou vou atrás do verdadeiro dono e entrego para eles os documentos. Pronto, você já criou um novo problema, um novo embate. Só que agora é mais psicológico. Então vai caber aos jogadores decidir o que fazer. Não existe um certo e nem um errado. São duas opções e eles vão ter que escolher qual a delas. Essas decisões morais, esse diálogo entre os jogadores que eles vão ter que ter para chegar a uma decisão, é o que vai dar vida para o seu mundo. Você viu que você não teve que gastar muito tempo? Você pensou em um problema e eles solucionaram, mas depois você já trouxe outro problema. A gente não precisa ficar desenhando caminho por caminho que eles vão seguir. Apresente problemas, as soluções são deles. Outro caminho que você pode seguir também é pegar aventuras prontas. Aí o livro já vem com tudo anotado, já tem os caminhos, já tem um mapa desenhado, você vai ter cidades, comerciantes, você vai ter armas e inimigos. Então a história já está pronta, você só tem que narrar e conduzir a aventura junto com seus jogadores. Aventuras prontas também podem ser muito emocionantes e tomar caminhos que a gente não imaginava. Isso é muito bom para o mestre iniciante, porque principalmente os combates já estão definidos. Você já tem fichas dos monstros, você já tem algo preparado que vai te ajudar. Claro que você pode adaptar, mas para um mestre iniciante que está fazendo a sua primeira mesa, seguir o livro pode ser muito bom. Mas foi o que eu te falei, naquele primeiro vídeo que eu apresentei o canal. Nós começamos só com a nossa imaginação. Então, depois de um tempo que arrumei o livro dos monstros, nós criamos tudo à nossa cabeça. Missão em missão, embate em embate. Mas uma aventura pronta também pode ser muito bom para você. Uma outra coisa simples que pode trazer muita emoção para sua mesa é você conhecer os seus jogadores. Depois eu vou fazer um vídeo específico só falando disso.
Você conhecendo seus jogadores, você pode trazer algo a mais para sua mesa. Charadas, enigmas, coisas que vão deixar o seu jogador imerso na mesa. Tem jogador que prefere o combate, tem jogador que já gosta de usar o psicológico, ele gosta de resolver problemas, ele gosta de criar estratégias. Dê um pouquinho para cada um. Então, vai ter um personagem muito forte, dê combates para ele, onde ele pode mostrar o seu talento. O outro personagem, ele é muito criativo, ele gosta de sair de ciladas, então deixa ele ter o seu momento de brilhar também. Dê espaço para todos os jogadores. Lembre-se, não existe ideia errada e nem tentativas erradas. Tudo depende do que eles falarem. Dê para eles inspirações ou benefícios pelas ideias. Mesmo que deu errado, foi uma ideia legal, então parabenize, dê algo de vantagem para ele. Uma outra coisa que é muito legal e pode te ajudar é deixar nomes separados. Se os seus jogadores tiverem alguma ideia diferente, mestre, vou para a taverna, vou pesquisar em tal parte do quartel. Você vai ter pelo menos um nome, algum jogador, algum NPC preparado para tal situação. Deixe vários, não tem problema. Você não precisa ter ficha de combate preparada para cada NPC. Prepare nomes, características simples, mas marcantes. Exemplo, esse personagem tem uma cicatriz no meio da sua testa, ele tem dentes separados, ele fala com alguma gagueira, ou tem tics nervosos, fica mexendo, tremendo. Esses NPCs são marcantes e você pode fazer eles aparecendo várias vezes na mesma campanha ou até em outras. Então, deixe algumas coisas separadas para você. Isso facilita e agiliza muito a sua aventura. Mas não esqueça de anotar. Todo NPC que você apresentar para eles, mesmo que seja aleatório, anote, porque eles vão lembrar dessa pessoa e vão procurá-la depois. Outra coisa que vai trazer mais vida para o seu mundo, vamos voltar para o exemplo do quartel. Os jogadores entraram para o grupo dos bandidos. E agora eles estão dentro do quartel e têm acesso a alguns documentos. Se os seus jogadores falaram com o antigo guarda que já trabalhou nesse quartel, eles podem encontrar uma pintura desse guarda, de uma antiga tropa que trabalhava lá, e eles vão ligar umas pessoas a outra. Isso vai trazer mais vida e realidade ao seu mundo. Prepare os inimigos com cuidado. Não precisa ser fácil demais, mas nem impossível de ser vencido. No livro dos monstros, você consegue encontrar fichas prontas e preparadas. Às vezes, se você achar que são simples demais, eu não quero que eles fiquem enfrentando apenas goblins e lobos no level 1. Você pode adaptar essa ficha de um goblin e trazer para uma pessoa. Crie assassinos ou bandidos, mas que tem as fichas do goblin. Então ele vai ter os pontos de vida e o CA do goblin. Não tem problema você fazer isso. Depois que seus jogadores ganharem mais level, aí sim eles podem enfrentar a ficha real de um bandido, de um assassino. Mas no começo, se você não quiser criar criaturas pequenas para ele enfrentar, é só você pegar esses pontos de vida, o CA dele, e jogar para um humano normal. Não tem problema nenhum você adaptar isso. Beleza, Vitão. Agora eu já sei. Eu tenho aventura, já sei quem são os meus jogadores, eu já preparei um problema para eles, mas como eu começo? Como é que esses jogadores vão se encontrar? Bom, aqui você já deve ter jogado ou já ouviu falar dos clássicos, né? Encontraram na taverna, eles estão presos, eles já estão numa caravana. Não tem problema você usar esses modos antigos que funcionam muito bem. Mas você pode criar algo novo, isso não tem problema nenhum. Você pode fazer jogando individualmente com eles andando pela cidade se encontrando? Pode. Isso pode demorar um pouco mais tempo e alguns jogadores se cansarem? Pode acontecer também. Eu vou fazer até um vídeo especial sobre isso, de uma campanha individual que você pode fazer pelo WhatsApp. Eu fiz isso já numa campanha e deu muito certo. Já fiz até jogadores se enfrentarem sem saber que iriam jogar junto. Mas isso fica para um próximo vídeo. Como se encontrar? É algo simples. Você pode levar, você pode não. Você deve levar a lore deles em consideração. Se ele é um nobre, se ele vem de um lugar separado, crie alguma coisa que traga ele à cidade. Pode ser que todos os jogadores tenham um conhecido em comum. E esse conhecido acabou enviando cartas para eles e os chamou para a cidade. E eles se encontraram na casa desse cara. Você pode criar à vontade. Use a sua imaginação. Se você não quiser recorrer a uma taverna ou coisas assim, não tem problema. A gente pode até criar o exemplo do quartel. Eles podem estar começando como mercenários ou como aventureiros que querem trabalho para ter dinheiro. Então eles se encontraram na guilda. E aí eles vão começar a conversar e formar um grupo.
Pode ser que aquela missão do quartel dos bandidos seja algo considerado suicídio para os outros membros da guilda. Então, formaram um grupo com novatos e os mandaram. Tá vendo? Coisas simples podem reunir o grupo. Não se preocupa com isso. Você vai ter alguma ideia que vai juntar esse grupo, ou você pode recorrer para esses velhos artifícios também. Então beleza, agora o seu grupo já está reunido e está pronto para começar a aventura. Agora cabe a você narrar essa parte. Aqui não existe nenhuma fórmula mágica e nem um jeito certo de fazer. Cada mestre vai ter o seu tipo de narração e não tem problema nenhum. Vai ter mestres que vão ter facilidade em descrever locais, mas tem mestre que não gosta disso e nem tem facilidade para falar sobre isso. Seja simples, não tem problema. Faça do seu jeito, de um jeito que você fique confortável. Narrar o combate é algo muito excitante para todos, mas toma cuidado para não tomar conta do combate e fazer os seus jogadores apenas rolarem dados. Deixa eles descreverem o golpe. Tem jogador que vai rolar críticos e tem várias ideias. Deixa ele falar. E aí, como é que você mata ele? Mestre, eu vou pegar o meu machado, vou girar por cima da minha cabeça e cortar. De cima para baixo, vou cortar ele no meio. Deixa ele cortar o cara no meio. Tá vendo que ele vai se empolgando com os golpes? Deixa eles narrarem. Vocês estão contando uma história juntos. Então, nessa hora do combate, deixe os seus jogadores se divertirem. Nem tudo é possível, mas no RPG, tudo é possível. E é isso que dá graça pro nosso jogo. Conheça as regras. Você não precisa saber todas as regras e ter o livro do mestre decorado na sua mente, mas as básicas você tem que saber. Não precisa ficar bitolado. Você sempre vai ter a ajuda dos seus jogadores. Vai ter jogador que é aquele famoso caga-regra e ele vai te ajudar muito. Às vezes num teste de agarrar, que as pessoas entram em confusão, mas o principal você deve saber. Nem que você deixe anotado atrás do escudo do mestre, para você ter referências e um lugar rápido de consultar. Tá? Isso é normal, ninguém sabe tudo ou tem tudo decorado. Então não se preocupa com isso. Você pode ter suas anotações que vão facilitar muito e agilizar o seu jogo. Mas não entre num jogo despreparado. Por isso que é importante a gente jogar um sistema que a gente já domina e conhece. Mas lembre-se também que nenhuma regra está acima da diversão do grupo. Na verdade, a regra de ouro do jogo é que a diversão é o ponto mais importante. Então, às vezes, alguém tem que correr, montar no animal e voltar para salvar o seu jogador. Ah, mas não dá para fazer isso em uma ação só. Ele vai ter que demorar 3 turnos. Você entendeu? Isso deixa o jogador desmotivado e frustrado. Deixa ele fazer. Tem hora que salvar o grupo e ser alguém que vai mudar a história já vale. Então, não use as regras para atrapalhar o jogo. Use as regras para deixar o jogo mais fluido. Agora vamos falar um pouco da interação com o mundo. Isso é muito importante, principalmente em dungeons ou até mesmo na política do mundo. Os jogadores têm que explorar o mundo e você tem que deixar livre. Tem gente que gosta de usar muitos testes de percepção, de perícias. Tem mestre que já não gosta. Você vai, na verdade, decidir o que você gosta mais. Ou você pode mesclar um pouquinho dos dois, mas deixe o seu jogador falar o que ele quer fazer. É diferente. Mestre, quero procurar armadilhas. Como assim procurar armadilhas? Ou, mestre, quero olhar nessa parede aqui se existe algum ponto estranho que possa ser uma armadilha. E aí você fala, olhe isso, olhe aquilo. Na verdade, vou te passar alguns números que são muito bons para a gente poder fazer. 10 é um nível fácil. Então, a dificuldade 10 é muito fácil dos jogadores baterem. 15 é uma dificuldade média. 20, uma dificuldade moderada. E 26 para dificuldades muito grandes. Algo que vai ser quase impossível do seu jogador descobrir. Você pode usar esses números de dados para te guiarem em testes de percepções ou explorações, ou você pode apenas usar a narração e a interpretação do seu jogador para fazer todo o esquema, sem rolagem nenhuma. Então você dá algumas pistas, dá dicas, e o seu ladino vai procurar, vai tatear um pouco a parede e ele pode encontrar a armadilha e desarmá-la. Talvez ele vai gastar um pouquinho mais de tempo, talvez ele gaste ferramentas que podem quebrar ou acabar no meio da campanha. Então depende de você. Você pode usar um pouquinho dos dois, rolagens e um pouco da fala. Isso é muito legal e vai trazer muita vida para o seu mundo. É muito importante os jogadores terem essa liberdade e a fala do que fazer. Porque muitas vezes isso pode salvar o grupo ou pode até mesmo colocá-los em rascadas. Vamos supor que o grupo
entra de uma vez numa porta, e nessa porta está tendo uma reunião de nobres. Imagina os nobres se sentirem ameaçados, chamarem os guardas. Então, às vezes, uma simples exploração pode se transformar num dilema moral, um dilema político. Os jogadores vão ter que tomar cuidado com o que eles fazem e como eles fazem. Não tem problema nenhum você improvisar. Na verdade, é muito bom. Mas calma. Vamos supor que seus jogadores tomem um rumo que você não imaginava. Então, beleza, deixa eles seguirem. A ideia deles tem que ser validada. Anota. Então, mestre, nós vamos ver se tem um ferreiros diferente nessa cidade. Vamos procurar um outro local. Beleza, eles podem achar, mas anota. Cria um personagem ou esse NPC e deixa registrado. Coloque anotado depois aonde eles encontraram. Às vezes essa casinha ou esse local escondido foi encontrado atrás da igreja, no centro da cidade. Anote, porque esses jogadores vão querer voltar para lá depois para conversar, pegar novas informações ou até mesmo para restaurar um equipamento. Deixe isso anotado. Coisas novas podem acontecer o tempo todo e isso é muito legal. Deixe os seus jogadores à vontade para explorar o seu mundo. Legal, mestre. Então, nós já criamos problemas, demos soluções, criamos embates, combates, e agora? Agora vem a parte da recompensa. Nem toda recompensa são tesouros maravilhosos e mágicos. Às vezes é apenas um item, às vezes é dinheiro, às vezes pode ser um título de nobreza, às vezes pode ser uma imunidade. Depende do que foi oferecido para eles na hora. Você só tem que tomar cuidado com algumas coisinhas. Muitas vezes nós queremos criar itens especiais e poderosos para dar de recompensa aos nossos jogadores. E isso pode dar uma dor de cabeça para você. Eu lembro que nas primeiras aventuras que nós jogamos, o meu personagem era um paladino e eu encontrei uma espada. Era uma espada bastarda mais um com dano de fogo. O meu mestre teve uma dor de cabeça para tirar isso de mim depois, porque eu matava todos os bichos e tirava toda a energia do grupo. Eu entrava no meio dos adversários e batia em todo mundo e ganhava. E depois, para tirar esse item de mim, foi uma dor de cabeça danada. Ele teve que criar um monstro da ferrugem, eu perdi a espada, fiquei frustrado, então não foi legal. Cuidado com esses itens. Na verdade, se você puder, evite esses itens por um bom tempo. Deixe os jogadores com equipamentos normais e vai criando dificuldades ao longo do caminho. Não se preocupa com o item mágico no começo, não. Nessa parte do vídeo, a bateria do meu microfone acabou, então eu estou tendo que gravar aqui por cima mesmo. Bom, para falarmos de encerramento, vai depender mais de como você está como mestre e de como os seus jogadores reagiram à campanha. Essa foi a nossa primeira campanha, então não criamos nenhum vilão especial que vai demorar muitas sessões para matar. Estamos criando apenas obstáculos e os nossos jogadores estão vencendo-os um a um. Após o primeiro desafio ser terminado, cabe a você. Vou querer criar mais um e assim continuar a campanha? Meus jogadores vão manter os mesmos personagens? Se sim, você pode ir criando novos desafios e assim depois criar um vilão poderoso, um antagonista que pode causar desafios para o nosso grupo. Se não, criamos outra campanha e novos personagens serão criados. Mas aqui vai muito de como seus jogadores reagiram à campanha. Isso é muito legal, porque você vai receber um feedback de todos os seus jogadores. Mas por experiência própria, os jogadores sempre vão querer um pouquinho mais. Mesmo que nós cometemos erros, e nós vamos cometer, cada vez que vamos mestrando, nós vamos melhorando um pouco. E eu espero que esse vídeo possa ter tirado um pouco do seu medo de começar a mestrar. Que aqui você tenha encontrado uma base sólida para começar a sua campanha. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nós somos o Mesa Velha RPG.